Boa noite, mais uma live aqui. Sejam todos bem-vindos. Bem, gente, hoje eu vou falar de um assunto muito bacana, que é equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Vocês podem estar participando aí. Estou aqui pronta, gente. Vocês estão prontos? Quem tá pronto diz oi! Um prazer enorme estar aqui hoje. Então eu tô me desafiando hoje, transmitindo ao vivo para o Facebook, para o YouTube e aqui no Instagram com vocês, tá bom? E, bem, hoje qual que vai ser a programação, o tema? O tema é o seguinte: como equilibrar a vida profissional e a vida pessoal, né? Todo mundo, quem não me conhece, quem é novo por aqui, pode botar aí novo, que eu vou tá falando seu nome, hein? Quem é novo aqui no canal, vou estar presenteando com o seu nome, dando boas-vindas. Gratidão a todo mundo que está me acompanhando. Se você acha que esse assunto é importante para alguém que você conhece, então aproveita, manda um aviãozinho aí que a gente está começando a live agora. O que eu vou estar falando? As escolhas, que nem sempre é feita por equilíbrio. Vou falar da compensação, né, que às vezes nos leva a ter uma distorção na área profissional e na família. E por último, os modelos de família, que às vezes não conversam muito com o modelo profissional. Então, quem tem me acompanhado aí já em algumas lives, tem alguns assuntos que eu já venho trazendo de modelo mental, de processo de repetição, dos ambientes, né? Ambiente familiar, ambiente corporativo, e esse assunto ele está interligado com esses que eu venho falando. Então vamos lá. Uma breve apresentação para quem não me conhece, quem é novo aqui no canal, quem está me acompanhando aí, quem está chegando, né? Quem está chegando, seja bem-vindo. Tem uma série de lives que eu vou estar falando agora, tá? Hoje, amanhã, depois da manhã, sempre nesse horário, às 20h27, tá bom? Então, tô fixando esse horário para todo mundo saber, para ficar fácil para todo mundo. E o objetivo maior é ajudar, trazer esses conceitos todos que às vezes parecem ser muito teóricos e são, né? A minha formação é aí de 12 anos, tem muita teoria e eu fui abençoada na minha jornada de encontrar um caminho também prático, né? Também alguns anos aí trazendo para a prática coisas que eu conheci muito próximo na teoria. Então, isso me ajuda a compartilhar coisas que são eficientes e práticas. A minha jornada é uma jornada no mundo corporativo, sempre tive muito sucesso, e aí eu vou falar um pouquinho, né, na história aqui, o porquê o meu sucesso no mundo corporativo, na minha profissão, e que também era uma compensação, e vocês vão saber. Esses resultados, né, que eu sempre me identifiquei muito como uma pessoa de eficiência, alta performance em projetos, e a nossa vida nada mais é do que um projeto, né? Tem início, meio e fim, pelo menos aqui na Terra. A gente chega, a gente executa um plano e tem uma hora que o projeto vida terrena acaba. Então, nada mais é do que um projeto. E por que não a gente executar esse projeto com eficiência, né, com resultados, tá? Então, eu vou falar do equilíbrio agora, o primeiro ponto, tá?
O que é o equilíbrio? O equilíbrio é aquilo que muitos buscam, né? Que é o caminho do meio, é estar em harmonia com todas as coisas, né? A própria Bíblia fala estar em harmonia com todas as coisas no céu e na terra. Bem, essa descoberta de como estar em harmonia com todas as coisas entre o céu e a terra, o como, ela é recente na minha jornada, tá? Porque eu ouvi isso desde criança. Mas a gente ouve aquela coisa que a gente ouve, que repete, né? Mas como fazer isso, né? E por que isso é tão importante? Porque nós vivemos num mundo de polaridades, né? O planeta Terra, as polaridades elas são essenciais, é uma questão física, né? Do eletromagnetismo. Todas as coisas se atraem por forças eletromagnéticas. E no eletromagnetismo nós temos a polaridade, né? Nós temos aí norte, sul, positivo, negativo, elétron, próton. Então, a polaridade ela faz parte deste plano. E isso não é diferente nos níveis emocionais, nos níveis físicos, né? Então, tem um nível espiritual, tem um nível, são níveis, né? O nível emocional, o nível físico. A gente tem frio, tem calor, né? Tem o fogo, tem o quente, o frio, né? A água, o fogo. Então, nós vivemos aí num mundo de polaridades, tá bom? Esse mundo de polaridades, o que acontece? A gente precisa encontrar sempre o ponto de equilíbrio entre elas quando a gente faz escolhas, tá? Toda vez que a gente tem um desequilíbrio, por exemplo, né, na natureza a gente tem aí o dia quando tá girando o sol e à noite, né, vem a lua. Então existe um equilíbrio nisso. Então está em harmonia a noite, o dia, o calor e o frio, né? Quando tem algumas desarmonias, a gente tem um efeito oposto que é a compensação, tá? Então, por exemplo, vamos falar agora saindo do entendimento do que é o equilíbrio e os desequilíbrios, tá? Então, eu falei do equilíbrio é quando a gente consegue estar em harmonia com todas as coisas. E o desequilíbrio? Então, eu também associaria o equilíbrio com as questões de afinidades, tá? Quando a gente tem afinidade com alguma coisa, a gente pode associar quando a gente ama algo, a gente se atrai, né? Beleza. Mas tem o oposto, que é o desequilíbrio, a desarmonia, né? Quando a gente não tem afinidade, quando a gente repele, aquilo incomoda, tá? E isso gera uma desarmonia, tá bom? Então, quando a gente tá falando da nossa origem, a nossa origem foi no âmbito familiar, né? Nosso primeiro convívio aqui nesse plano. Claro que a gente, para quem acredita, né? Então não vou entrar nesse assunto, mas para quem acredita, a gente traz histórias aí emocionais, né? Mas sem entrar nesse assunto, a gente tá no ambiente familiar e convive com modelos, né? Modelos do feminino, modelo do masculino, tá? O masculino e o feminino são duas polaridades também, são duas energias, dois tipos de energia. Só que a gente é difícil encontrar assim alguém que tem as características em harmonia. Então, nós vivenciamos a nossa essência, vivenciou as características da nossa família, do feminino, do masculino. E se essa convivência foi harmoniosa, tá? Nós vamos seguir a nossa jornada, escola, escolha profissional, trabalho em harmonia. E aí tudo vai bem,
né? Tudo vai bem. O modelo do masculino, ele traz em si a potência, né, da decisão, ele traz a potência da sustentação, né, vamos supor, do financeiro, a representação, tá? É um papel que pode ser executado tanto por um homem quanto por uma mulher, é o papel do provedor. E a potência do feminino é o acolhimento, a amorosidade, né? A compreensão, a compaixão. Então, considerando esses dois papéis, quando nós vamos trabalhar essa questão, né, de sucesso profissional, de realização, a gente já pergunta logo, você tem que avaliar, né, o caso. Você teve alguma desarmonia com o seu pai ou com o papel do masculino? Porque, em geral, tá com esse papel, ele cria uma desarmonia e aí a pessoa carrega isso. Aí se não é ali na família, pode ser na escola. A escola é o primeiro ambiente de trabalho nosso, né? É aquele ambiente que a gente tem meta, né? A gente tem prova, a gente é aprovado ou reprovado, a gente tem o papel da professora ou do professor, que é a autoridade, que é representada a autoridade. O papel do masculino também tem isso, a autoridade, tá? Então, bem, se essa convivência foi desarmoniosa, ou na família, ou na escola, a gente carrega esse registro emocional. Nós somos seres emocionais, esse registro fica lá. E ele vai se manifestar com certeza. Ele fica oculto. E por que ele fica oculto, gente? É que nem, assim, quando você não gosta de alguma coisa, né? A gente geralmente deixa de lado, guarda lá no fundo da gaveta, guarda naquele quartinho dos fundos, não é assim? O nosso sistema, ele também faz isso. Tem alguma coisa que é ruim, desarmoniosa, complicada pra gente. Nosso sistema joga lá debaixo do tapete porque ele não quer lidar com aquilo, né? Ou não tem recurso. Na verdade, essa seria a melhor explicação. A gente, quando é criança, adolescente, nós não temos recursos para lidar com isso, né? Com as nossas desarmonias. E os nossos pais também, com pouco conhecimento, também não sabem lidar com isso. Então, a gente gera uma desarmonia, tá? Aí, como que é feita a nossa escolha profissional, né? Porque o nosso sucesso profissional, a nossa realização, está muito ligado também àquilo que a gente escolheu como profissão e como que a gente andou nessa carreira, né? Bem, existem muitas variâncias, muitas variáveis, né? Mas assim, a gente pode escolher uma profissão por identificação, né? Então, assim, poxa, a minha família tem um padrão, né? Estava até conversando com uma adolescente nessa semana e é bem interessante. O padrão familiar é um modelo mesmo, né? Então, também conversei na semana passada com uma outra pessoa também, que a família é quase todo mundo autônomos, advogados. Existe um padrão ali e a pessoa se identifica com esse padrão, porque é um modelo interessante. E como a gente já falou de modelo, o modelo, ao mesmo tempo que ele pode favorecer uma escolha, ele é limitante também, né? Ele pode ser limitante. Então, aí vamos supor que a pessoa fez uma escolha por identificação. Ela vai seguir nessa carreira. Pode ser que a essência dela não seja exatamente para aquela carreira, mas ela só conheceu esse mundo, ela é desmotivada a seguir um outro mundo, porque a família, aquele mundo, aquele universo não conhece outro mundo, né? Então, não existe o incentivo, tá? Então, quando a pessoa tá numa família que tem um modelo que parece ser de sucesso, quando a pessoa tem um interesse fora do modelo, né? Aí a falta da identificação, a pessoa não tem o apoio, não tem o reconhecimento. Então é uma jornada solitária, né?
Então é a jornada do guerreiro, é desbravar um caminho que não é conhecido, é definir uma rota desconhecida ainda, tá? E, bem, e tem também a escolha pela rejeição do modelo, tá? Então, eu me encaixo aqui, né? Eu me encaixo bem aqui porque o meu pai era funcionário público, a minha mãe era do lar, né? Então, dedicação total à família, né? Dedicação total a você, quem se lembra, hein? Bem, então, dedicação total à família e nisso aquele modelo antigo de submissão, né? Então, isso não cabia na minha essência. Então, o modelo de repetição, né, que era aquela dona do lar, o que meu pai mais queria para mim é que eu casasse ou com um militar ou com um pastor, né? Então, o meu modelo foi totalmente rejeitar aquilo, não era para mim, não era possível. Então, eu precisei buscar um outro, ou seja, buscar um outro modelo. Na verdade, eu não entendia nada sobre isso, mas eu precisei fazer uma rota diferente, né? Então, assim, sem falta de apoio, sem reconhecimento e tal. Por que eu toquei nesse assunto do meu exemplo? Porque eu comentei aqui, e eu vou entrar no assunto das compensações, tá? O que é a compensação? Então, existiu uma desarmonia, ok? Então, sempre que existe uma desarmonia no modelo familiar, ou com pai ou com mãe, a gente vai buscar construir um novo caminho. Só que a gente está saindo, não houve equilíbrio e harmonia ali, ok? Porque existe também possibilidades, tá? Que hoje já se conhece um pouco mais sobre isso, algumas pessoas que têm mais conhecimento entendem que o filho não vai seguir aquele modelo, então existe o apoio mesmo que seja para uma outra caminhada, uma outra profissão nada a ver com a família, é uma novidade, é tipo assim, vou ser youtuber, né? Aí a família, tudo bem, nós vamos apoiar se isso é bom para você, isso que você quer. Então hoje já existe essa possibilidade das pessoas não repetirem o modelo e terem o apoio e a compreensão da família, tá? Bem, mas aí eu tô falando das questões onde existe desarmonia, tá? Onde existe desarmonia, existe a compensação, porque a pessoa não consegue andar num caminho reto. Vamos considerar a harmonia como um caminho em linha mais reta, tá? Um caminho onde a pessoa gasta menos energia, tá? Então, assim, qual é o melhor caminho entre dois pontos, né? Uma reta, né? Assim, não adianta fazer curvas. Fazer curvas seriam oscilações. Aí eu diria que seriam mecanismos de compensação. Você vai para um lado, aí lá tá ruim demais, volta para o outro, sempre no excesso ou na falta, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes nós buscamos na carreira profissional a compensação daquilo que faltou, tá bom? Ou porque faltou um reconhecimento, então a pessoa trabalha demais para ser reconhecida, tá? Ou porque faltou apoio, né? Então a pessoa trabalha querendo que todo mundo apoie a decisão, então cria uma necessidade de ser aceito, ser apoiado em tudo que faz. E o ambiente profissional, gente, ele não, ele é uma réplica da família, e como toda família tem problema, o ambiente profissional também tem, porque ele é uma réplica, né? Mas o que eu quero trazer de legal é que a gente compreenda que no ambiente profissional também existem aqueles papéis familiares, aquelas representações. E, por exemplo, existe caso também, né? Já aconteceu o caso de uma pessoa que eu atendi, que ela era muito mimada, muito cuidada, né? Assim, muito amparada, né?
era uma filha assim depois de vários filhos, então ela era muito cuidada, muito amparada. O que acontece? No ambiente profissional, ela sempre esperava isso dos chefes, né? Então ela não se desafiava e era como se fosse assim, precisasse daquele amparo que ela recebia da família. Então, a partir do momento que ela conseguiu, né, perceber isso, né, então aquela sensação de incompetência ou de medo, ela foi enfrentando isso para poder sair desse papel de menininha, bem cuidada, né, amparada pela família, né? Então tudo isso, né, é o amadurecimento emocional que a gente vai tendo, porque a gente chega assim na nossa profissão, adultos, né, tal, mas às vezes o nosso corpo emocional, nosso mundo emocional, ele é infantil ainda, né? A gente não sabe sobre isso, a gente não aprende sobre isso na escola, na faculdade, em nenhum lugar a gente aprende sobre isso, né? Tô aqui para ajudar vocês, porque eu amo esse assunto. Já tomei meus caldos, né? Tomei muitos caldos, né? Então, eu, hoje eu entendo sobre isso. Bem, então vamos lá, a representação, né? Os excessos e as faltas que a gente representa no mundo comercial, né? Dependência, pouca autonomia, então paralisa. O que acontece? Nesse caso, isso interfere no crescimento profissional? Com certeza, né? Porque às vezes a pessoa se limita ou se acha que não tem competência e não dá o próximo passo de autonomia, de responsabilidade, né, de confiança. Então, limita. E ao mesmo tempo, aquela busca do conhecimento que leva ao excesso de trabalho, ao excesso de horas de trabalho e tal, o que ele vai impactar? Ele vai impactar na família, no equilíbrio familiar. Então, olha só, olha como que a vida profissional e a familiar e pessoal, elas estão tão interligadas, né? Às vezes por uma falta que a gente teve no ambiente familiar de algo, a gente compensa excedendo no mundo corporativo, tá? Que traz a escassez de tempo e aí retorna afetando de novo o nosso mundo familiar e pessoal, com a baixa qualidade da vivência pessoal e familiar, tá? Tudo isso por conta de mecanismos de compensação, tá? Bem, aí, vindo um pouquinho para o lado família, quando a gente volta para a relação pessoal, a gente acaba repetindo modelos, as pessoas repetem modelos lá do passado. Você quer ver? Por exemplo, famílias mais antigas, como a minha, né, e algumas pessoas tiveram ou mãe ou pai mais tempo em casa, né? No meu caso, vou falar do meu caso. O meu pai trabalhava e minha mãe cuidava do lar e dos filhos, tá? Esse modelo é um modelo meio patriarcal, né? Um modelo do homem provedor, a mulher cuidadora, tá bom? Beleza. Teve gente que vivenciou modelos diferentes, né? A mãe saía, o pai também, mas assim, o modelo mais antigo, patriarcal, é isso: o pai é provedor e a mãe é cuidadora. Aí, nós somos de uma nova geração, muitas mulheres foram para o mercado de trabalho, e aí, o que acontece com os modelos, né? Ainda existe esse modelo que impera tanto na mente de homens quanto de mulheres. E aí começam as desarmonias também, né? Então, de repente, uma mulher trabalha e tem um emprego e ganha mais do que o homem. Aí já começa a gerar desarmonia. Ou, de repente, o homem trabalha e a mulher fica em casa. Mas os modelos vigentes hoje, a maioria não é assim. Então, já gera conflito porque não é a realidade social da maioria. Ou os dois trabalham e de repente não tem tempo para o filho. Aí o que acontece, gente? Né? A mulher se sobrecarrega na maioria das vezes porque o homem traz o modelo patriarcal ainda, de que eu tô trazendo dinheiro. Então, todas as desarmonias que a gente vivencia hoje entre trabalho e família, ele acaba caindo nos modelos,
né? E a gente só consegue sair dessa armadilha quando a gente para pensar, a gente questiona e olha para nossa realidade com consciência, né? Então é assim, além de olhar para nossa realidade com consciência, é a gente ser honesto, né? Trabalhar essa honestidade com a gente, em primeiro lugar, e depois com as pessoas que estão conosco, né? Que fazem parte desse convívio. Ou esposa, marido, namorado, mãe, tia, auxiliar, ajudadora, não importa. Nós precisamos revisar esses modelos com cuidado. Por quê? Porque a gente pode estar repetindo uma expectativa sobre o outro, sobre nós também, né? Vou pegar o modelo mulher cuidadora, tá? Quem vivenciou muito esse modelo e hoje está no campo do mundo profissional, cria em si uma autocobrança, uma expectativa de suprir a mesma demanda de tempo que de repente recebeu de mãe, de avó, de tias. E é um outro modelo, porque o tempo está sendo dividido com trabalho e com família, né? Então, ajustar esse modelo e perceber que, de repente, menos tempo com mais qualidade é o que é importante. Agora, vamos supor, por exemplo, tem pessoas que eu vejo que, por exemplo, tem uma dificuldade incrível de delegar coisas da casa para outras pessoas, auxiliares, ajudantes, né? Eu chamo a minha diarista de minha auxiliar, né? Eu gosto de chamar dessa forma. Então, a minha auxiliar aqui do lar, por exemplo, o modelo familiar, vou contar um exemplo meu, tá? Para vocês verem aí se encaixa em alguma coisa. O modelo meu familiar, assim, minha mãe não dava certo com ninguém auxiliar. Ou roubavam, ou desrespeitavam de alguma forma a família, né? E, e ela teve umas experiências, né, quando a gente era criança, e eu super concordo com ela, mas assim, ela se sobrecarregava de uma tal forma, né, e a gente mesmo, ela já com mais idade, ela tinha uma restrição muito grande de ter pessoa em casa com ela. Bem, o que acontece? Como a gente repete modelo, né? Eu tive algumas situações não muito favoráveis. E eu não tinha todo esse conhecimento, mas eu já tinha um pouco de conhecimento. E o que eu fiz, né? Bem, quando não dava certo, aí eu vou explicar um pouquinho o que é importante a gente fazer, é a gente construir uma nova forma de pensar, né? Porque qual que é o padrão normal? Fala, tá vendo? Não dá certo mesmo, vou cuidar de tudo, reforçar aquele modelo, né? Então, o que eu fazia? Eu falava assim, eu criava frases construtivas, né? Eu falava assim, não deu certo é porque vai vir algo melhor. E olha, gente, acreditem, toda vez que a coisa começava o caldo a entornar e que eu precisava desligar a pessoa e contratar uma nova, porque muitas vezes as pessoas ficam com alguém que não tá fazendo bem para casa, para o lar, para ela, por medo de não encontrar ninguém melhor. Isso a gente faz com a maioria das coisas, né? A gente repete isso, tem medo de não conseguir, de ficar na mão. E o que eu aprendi, né? Olha, toda vez que alguma coisa começa a dar errado e eu tomo a decisão de trocar, sempre vem melhor. Que incrível, né? Eu construí esse modelo, né? Eu construí esse modelo e ele faz parte de mim. Então hoje é muito natural eu acreditar nisso, com tudo. Quando uma coisa não tá dando certo, eu paro a história ali e sigo para uma nova história, tá? E o que acontece? Eu aprendi que isso é o fluxo da vida.
porque muitas vezes a gente se apega a uma coisa que não está bem, não está legal, não está funcionando, com medo de seguir para uma nova experiência. Só que sempre, gente, pare para pensar um pouquinho, vocês. Sempre que vocês foram para uma nova experiência, vocês não aprenderam algo novo, não apareceu alguma coisa melhor? Então a gente pode construir isso na nossa mente, de que sim, a gente está indo cada vez melhor, e desapegar, porque uma coisa que é muito importante para o crescimento profissional, e eu vou falar aqui, né, desse equilíbrio entre vida profissional e familiar. Sempre a gente precisa desapegar do que nós estamos acomodados, né? Ou diria, na zona de conforto. Na zona de conforto tá tudo arrumadinho e organizado, né? Só, de repente, não tá satisfatório, mas é conhecido, é um problema conhecido. E muitas vezes a gente não quer dar o próximo passo porque a gente não sabe como que é. Mas uma coisa eu vou afirmar para vocês, né? E aí só vocês mesmo que vão ter essa convicção através da experiência. Toda vez que a gente tem uma intenção positiva para algo melhor para a gente, para nossa família, para os que estão próximos da gente, essa intenção é positiva, o universo traz as condições para que aquilo aconteça. Então, sempre é melhor, tá? Então, olha só, já falei aí explicando o equilíbrio, o caminho do meio, as polaridades, né? Harmonia, desarmonia. Eu diria que a desarmonia sempre prende a gente no passado, sempre leva a gente para as polaridades, tá? Essas polaridades é falta e excesso, então a gente se movimenta em função da falta, eu vou buscar, aí busco o excesso e não consigo equilibrar, né? Fica aquilo, né? Indo de um canto para outro, toda a compensação, todo o movimento desses exagero e falta, eles são desarmoniosos pra gente, tá? E quando a gente está num nível de desarmonia muito grande, o nosso corpo começa a sofrer, tá bom? Bem, aí falando um pouquinho da família, do equilíbrio, a gente precisa olhar esses modelos familiares que podem estar interferindo, né? Em tempo, em qualidade, né? Porque é um modelo novo, a gente precisa sempre entender que eu posso estar construindo a minha família hoje com um modelo que é novo e tá tudo certo. E o modelo ele vai se construindo com as partes, né? Então, o importante é buscar esse equilíbrio profissional, né? Entre as partes, né? Quando eu tô falando de família, eu falo entre as partes envolvidas. Buscar observar se eu não estou fazendo uma compensação por falta de reconhecimento familiar, eu trabalho demais, ou por falta de apoio, eu dependo de que me aceitem e me apoiem. Então, todas essas coisas podem fazer com que eu exagere no meu trabalho e traga pouco tempo, pouca qualidade de vida na minha família. Então, ajustar o modelo profissional e ajustar o modelo familiar, tá? É um caminho maravilhoso. Existem várias formas, tá? Existem vários métodos, várias ferramentas. Mas eu vou trazer aqui uma coisa hoje para contribuir um pouquinho com vocês. Então, eu vou fazer uma prática rápida, gostosa, que se vocês já praticarem, vocês já vão ter algum resultado legal, já vai ajudar vocês. Tudo bem? Vamos lá? Ó, então a prática é uma prática simples, tá bom? Então, olha só, vou pedir para vocês sentarem confortavelmente, tá bom? E eu vou colocar aqui uma musiquinha. E vamos fazer 3 respirações. Eu vou explicar a prática
aí vocês depois podem repeti-la, tá bom? A gente vai fazer 3 respirações profundas. Eu não vou entrar no assunto da respiração agora, mas eu vou ver se eu trago ele em alguma dessas lives. Mas o processo, quando a gente fala assim, respira, conta até 3, respira, é porque é sério, né? A respiração, ela alimenta nossas células. A gente costuma, a grande maioria das pessoas, respirar até aqui o coração. A respiração nossa precisa vir no abdômen, tá? Inchar assim a barriguinha. Quem tem criança perto vê como criança respira, né? A gente precisa aprender com as crianças. As crianças respiram corretamente e nós adultos desaprendemos isso, tá bom? Então, a gente vai fazer 3 respirações profundas. Você vai inspirar lentamente, contando até 3. Vai expirar pela boca, tá? O inspirar, vem o ar até, tenta puxar assim, estufando a barriga, tá bom? Que é o abdômen. Então, inspira e estufa a barriguinha. Aí, depois expira, soltando, tá? E aí, a gente vai imaginar, você imagina aqui um triângulo equilátero, igualzinho, tá? Um triângulo aqui sobre você, tá bom? Você vai imaginar um triângulo. Aqui nessa ponta, você vai imaginar a palavra equilíbrio, tá bom? Aqui do lado, você vai imaginar, do lado esquerdo, a palavra trabalho ou emprego, ou você pode imaginar o seu ambiente de trabalho, ou pode falar emprego, trabalho, o que você, ou empresa, o que você se identificar melhor, ou negócios, tá? Onde tiver o seu desequilíbrio, você imagina. E aqui do lado você imagina ou família, se a sua desarmonia está em família, ou se a sua família é você com você mesmo, a sua vida pessoal. Conta até 3. E expira. Pode fechar seus olhos. Vamos fazer a segunda inspiração profunda. Conta até 3. E expira. Inspira novamente. Conta até 3. E expira. Agora imagina assim um triângulo com a palavra harmonia sobre a sua cabeça. Um triângulo sobre a sua cabeça e nos seus ombros. A palavra harmonia sobre a sua cabeça. Ela vibrando de cor branca. Imagina agora uma luz branca vindo do alto na sua direção sobre a sua cabeça. Continue inspirando profundamente. Imagina a palavra harmonia de cores brancas vibrando sobre a sua cabeça. Sinta-se envolvido sobre essa luz branca que te envolve agora. E agora veja do seu lado esquerdo a palavra ligada ao seu ambiente profissional. Pode ser trabalho, pode ser empresa, pode ser carreira. Imagine ela em cor branca, vibrando, uma luz branca envolvendo
essa palavra. Inspira e expira. Agora, seu ombro direito. A palavra família ou vida pessoal. Essa palavra está escrita em cor branca e ela começa a vibrar na mesma frequência da harmonia. Sinta essa luz branca envolvendo a palavra família, vida pessoal. Agora, em perfeito equilíbrio, esse triângulo com as 3 pontas vibrando na frequência da harmonia. Harmonia vibrando, trabalho vibrando na frequência da harmonia, família vibrando na frequência da harmonia. Sinta esse equilíbrio, essa harmonia, essa frequência entrando na sua inspiração. Absorva, inspire profundamente, conte até 3 e expire pela boca. Segunda vez, inspire essa luz branca da harmonia e expire pela boca. Mais uma inspiração profunda. Conta até 3, expira. Vai devagarzinho se movimentando, mexendo seus ombros, sua perna, abrindo seus olhos. Voltando. Isso. Espero que tenham gostado. Podem dar um feedback aí, o que acharam, se relaxaram, se sentiram essa sensação de harmonia. Isso é uma das práticas muito interessante, tá? Então você pode acessar aqui quando precisar, pode fazer isso de manhã, tá? Pode fazer, se tá precisando de muita harmonia, faz de manhã, faz à tarde, faz à noite antes de dormir, tá bom? Porque nós somos seres muito poderosos. Nós só precisamos ter o conhecimento e praticá-lo, né? Isso é uma das práticas muito maravilhosas que pode ajudar vocês aí. Espero ter contribuído para compreensão e entendimento do que traz aí os desequilíbrios, né? Entre a nossa vida profissional, nossa vida pessoal. O conhecimento é o primeiro passo, né, gente? Da gente ter o conhecimento, ele permite que a gente saiba o que precisa organizar, né? Saiba o que precisa ajustar, e aí a gente consegue dar esse passo. Sem o conhecimento a gente não sabe nem por onde ir, né? Então, quero desejar aí uma noite maravilhosa para vocês. Amanhã a gente volta com uma live, vai ser sobre o tempo, gente. E hoje lá no Insta, no Stories, quem quiser, coloca lá um comentário, o que desequilibra aí, qual é o desafio, né, do equilíbrio na sua vida.
pode comentar lá que aí a gente vou estar trabalhando aqui nos temas que sugerirem. Já sugeriram, já falaram, né, da qualidade de tempo com o filho, então amanhã a gente vai estar falando de tempo e depois da manhã tem outra live, então pode convidar, se você gostou, convida pessoas que estão aí precisando, né, entender sobre isso pode ajudá-las, então vamos lá. Um beijo no coração de vocês, gratidão imensa por participarem aqui e que eu possa ter contribuído um pouquinho mais na sua vida hoje, tá bom? Beijo, pessoal, fiquem com Deus, tá? Aproveita, responde lá na live, no Stories que eu vou gostar de ver, tá bom? Vamos lá, e hoje, ó, o desafio alcançado, transmissão direta aqui pelo YouTube, Facebook e Instagram. Uau! É isso aí, gente. Beijos!